Tem uma pergunta do André no chat, vocês viram? Sim, para a Paula. Para a Paula. Não, na verdade é para todo mundo. Ele falou que o comentário que eu fiz foi legal sobre a escrita e que queria ouvir mais de todas sobre o papel da fabulação. Então, acho que eu já falei bastante, assim. Eu posso falar alguma coisa, mas, bom, eu estou orientando o André, a gente vai poder conversar também sobre isso nas reuniões de orientação. Mas acho que tem alguma coisa que a gente vem desenvolvendo a partir das propostas da dona Haraway, de pensar a fabulação especulativa como um recurso de aproximação entre o campo das ciências, ou o estudo das ciências e da tecnologia, e o campo das artes, e acho que o design fica bem nesse meio de caminho, né, entre a ciência, a tecnologia e as artes, e então para a gente tem sido muito produtivo experimentar com a produção de fabulações especulativas nos trabalhos acadêmicos, né? A gente pode falar aqui da tese da Paula, que brinca com isso. E quando eu falo brinca, a gente está falando também, fazendo referência à dona Haraway, de brincadeiras sérias, né? Ou a Beta Guizana, dissertação de mestrado, que falou da ocupação da oficina gráfica, né, do colaboratório, e colocou as máquinas para falar, ou do trabalho da Cássia Mota, que foi pensar diretrizes para a legislação de proteção ao desenho industrial no contexto do INPI, onde ela trabalhava, e foi fabular para poder, a partir da fabulação, discutir com a história da legislação, né, de proteção industrial, a criação industrial. Então, a gente tem, eu mesma tenho tentado fazer isso, né, para pensar a crise da UERJ entre 2016 e 2018. Então, como que esse recurso à capacidade imaginativa dos processos de fábula, né, de fabulação, associado aos gestos especulativos, aí estou fazendo referência a Isabelle Stanguer, né, que ajudam a gente a pensar as what if questions, né, nos processos de narração de história. Então, tem sido, eu acho, um recurso mesmo de pesquisa e de escrita para muitas de nós no laboratório, que acho que produz uma diferença, inclusive no resultado do que é o texto acadêmico, na cara do texto que a gente vem produzindo, né? Então, eu acho que tem ainda muita coisa que a gente pode experimentar aí, mas falei alguns exemplos aqui de teses e dissertações onde a gente encontra esses experimentos que dá também para buscar ler, né? Tem a Clara Meliandi também, que está pensando em história do design no Brasil, né? E também usa as fabulações especulativas de uma forma incrível. E tem outras pessoas tentando outros modos de escrita que não são fabulações também, né? Com textos mais pessoais. Muitos caminhos de pensar a escrita. Você fez essa referência, Clara, acho que é importante, que é a vontade de contar. Eu acho que isso aparece em muitos dos nossos trabalhos, né? A vontade de contar aquilo que não está registrado nos arquivos, né? Então, como fazer história, que acho que também era a inquietação da Cássia, como fazer história e trazer para a pesquisa histórica visibilidade ou palavras para aquilo que não está dito, mas que está pulsando ali, né? E esse recurso, então, ele também acaba encontrando espaço para isso aí, né? Eu queria expandir um pouquinho aqui nesse pensamento, que é também, quando você pergunta, né, André, qual é o papel da fabulação, eu acho que a gente tem um passado histórico que está dado como que vem sendo cada vez mais questionado, mas que vem como um dado. Vem como um dado que você lida com aquele dado, né? E como é que você faz para para recriar esse passado, para você conseguir narrar uma história de uma forma mais... Só um momentinho. Desculpa, gente. Enfim, como é que a gente faz para narrar, para criar histórias que contem histórias, né? Uma citação que eu uso bastante da dona Haraway, que ela fala, né, que importa que histórias contam histórias. E as histórias que são contadas, muitas vezes, elas não dão conta né, do que a gente precisa dizer, do que a gente precisa imaginar e de processos de apagamento que a gente não tem dados duros para reconstituir. Então, como é que a gente lida com isso? A gente
pode inventar coisas, pode assumir vozes, pode buscar, a partir de referências, como lidar com aquilo, mas eu acho que se trata muito também de como a gente não só possibilita novos imaginários e consolida, né, vai criando uma massa crítica de imaginários de presente e de futuro, mas como a gente também cria passados a partir dessas formulações. Então, isso não se trata de não dizer a verdade, né, mas de criar processos de verdades possíveis dentro desses passados que vão narrando os presentes e os futuros que a gente precisa deseja fortalecer. Então, eu acho que a fabulação entra muito nesse lugar de você buscar não preencher esses buracos, mas talvez criar um curto-circuito que faça com que quem está lendo pense: puxa, eu sempre pensei isso desse jeito, pode ter um outro jeito, né? Há muitos jeitos, há muitas verdades podem ser defendidas. Não tem nada a ver com negacionismo ou com negação da ciência isso, tá? É importante que seja dito, que a gente não está aqui produzindo coisas falsas para que virem verdades. Enfim, não sei se ficou claro, mas... Não, mas acho que não é produzir coisas falsas, né? É abrir outros caminhos, né? Para repensar o tempo mesmo, a história. É o tal do tempo esférico tentacular de uma autora que eu adoro, que chama Paula Pork. Né? É isso. Leiam esse artigo muito bom da Paula.